lemos em Atos capítulo 9. Primeiro golpe. Golpe na sabedoria Humana. humana. Irmãos, Saulo era versado em 3 línguas. Olha a competência dele. Saulo provavelmente saiu de Tarso aos 12 anos de idade, quando os meninos eram entregues a tutores para sua educação. Ele é abastado. Paulo foi entregue a ninguém Culto. menos do que Gamaliel. Sabe como Gamaliel é conhecido entre os judeus? A formosura da lei. Paulo foi entregue, foi levado de Tarso a Jerusalém para ser instruído aos pés daquele que é considerado a formosura da lei, Gamaliel. E ali ele foi instruído. Então, versado como era na cultura grega, nos costumes judaicos, no mundo romano, Paulo era um homem especial no sentido de compreensão do que é o homem, da vida humana, da civilização humana, da sociedade humana, da sabedoria humana. Ele conhecia a filosofia estoica, ele conhecia a filosofia de Epicuro. Naturalmente falando, Paulo era um filósofo. E aí, ele toma cartas de autorização em Jerusalém para destruir esse povo que, na sua mentalidade, era uma seita que se opunha frontalmente ao glorioso judaísmo. Entenderam? Que refletia a mente, os interesses, ele matava em nome de Deus, do grande Jeová. com toda essa inteligência humana. É destruído. Porque o zelo de Paulo estava ligado aos caminhos de Jeová. Então ele toma essas cartas e vai a Damasco. Provavelmente ele estava chegando em Damasco quando a situação da luz que brilhou ao seu redor aconteceu. Alguns dias de viagem entre Jerusalém e Damasco. E Paulo estava provavelmente se aproximando da cidade. Então ele vai dizer: em torno do meio-dia, uma brilhante luz brilhou ao meu redor. Aqueles que estavam comigo ouviram a voz, mas não entenderam o sentido dela. Porque isso é algo espiritual. É revelação para Paulo. Seja físico, literal e natural. Envolveu isso também. Ele diz: a luz mais brilhante que o sol do meio-dia. Então, Jesus Cristo. Aquela voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A narrativa de Lucas está em Atos 9 e os testemunhos de Paulo, nós vamos ter que ir lá depois, estão em Atos 22 e em Atos 26. Ali é Paulo, vai lá ler. Ele acrescenta toda a referência dada. E foi ele que deu as informações para Lucas, o seu companheiro médico amado, e Lucas escreveu o livro de Atos. Então Lucas tem o relato dele, do próprio Lucas, em Atos 9, mas Lucas registra 2 testemunhos do próprio Paulo em Atos 22 e Atos 26. São muito importantes para nós, para vermos esses 5 golpes que estamos mencionando. Então, o primeiro golpe que o Senhor ressurreto deu em Paulo tem a ver com a sua sabedoria humana. Acabou com a sabedoria humana do Paulo. Versículo 6, olhe por favor. Em função da sabedoria espiritual, que é o conhecimento trino. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Se formos a Atos 26, vamos desde já. Dá referência de tudo, não é da cabeça dele. Dá o seu próprio testemunho. É ótimo para estudar. Aqui perante Agripa. Atos 26, ele diz assim: vamos ver desde o verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Quem era Jesus, o Nazareno, para Saulo? Para colocar em uma palavra: um impostor. Olha só. Simplesmente isso. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam.
Esse era o Paulo. Muitas vezes Ele era bonzinho. persiguei por todas as sinagogas, obrigando-os Olha só. até a blasfemar. Aí, ó. Falar mal de E Deus. demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Tá vendo? Preste atenção nesses Esse é o versos Paulo. que acabamos de ler. Que ele se Vamos chamar de transformou as memórias. depois que ele recebeu o conhecimento que veio de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que ele nasceu de novo, que ele passa a enxergar, essa ideia é de enxergar espiritualmente. É lógico que fala que caiu as escamas, mas é um sentido figurativo para dizer que ele nasceu espiritualmente. No entanto que depois desse momento, ele fica, se não me engano, 11 anos recluso, estudando a Bíblia, revendo os conhecimentos dele, para então começar a pregar e fazer o que ele fez. Né? Mas veja, a primeira coisa que ele recebe de golpe de Jesus Cristo é o conhecimento humano. Esse nosso conhecimento intelectual, essa formação, mestrado, doutorado, essa cultura, espiritualmente não vale nada. Ou mesmo a própria Bíblia, de forma intelectual, não vale nada. O que vale é espiritual, é revelação, conhecimento por revelação. Porque o conhecimento por revelação é ligação, é relacionamento com Deus. É esse que vale. Deus quer ter um relacionamento com seus filhos.